Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou o Hugo Petersen e estamos ao vivo direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. E você vai ver a seguir. Chuva pode agravar impacto no meio ambiente devido à falta de coleta de lixo. Guilherme Moraes é anunciado por Ingo Ramos como secretário da Defesa Civil. Prefeitura de Petrópolis vai recorrer à decisão que autoriza aumento de 35 centavos na passagem de ônibus. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Muito boa tarde, começando mais uma edição falando sobre a falta da coleta de lixo regular em Petrópolis. Ela pode resultar em problemas ambientais, desde a proliferação de animais peçonhentos até a contaminação do solo. E com o período de chuvas, os problemas podem ser ainda maiores. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu o prazo de 48 horas para que o município resolva o problema do lixo em Petrópolis. O acúmulo é grande. As imagens da caçamba da localidade Madame Machado, em Petrópolis, mostram que a falta da coleta de lixo ainda é um problema no município e que se agrava com o período de chuva. Não só em razão da possibilidade de contaminação e de proliferação de insetos, de ratos e etc., mas também agora com o período das chuvas, ontem mesmo choveu muito na cidade. Esse lixo, ele agrava o risco de escorregamento de terras, de transbordamento de rios, enfim, agrava o risco de desastres. Os impactos da falta de coleta estão atrelados também aos bueiros. Nesta terça-feira, na localidade do Itamaraty, um bolsão d'água se formou devido à falta de escoamento. O lixo também tem sido carregado pelas águas durante a chuva. Ainda nesta terça-feira, o MPRJ deu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura e a Condep regularizem os pagamentos aos fornecedores e apresente no prazo máximo de 24 horas a relação de débitos com os fornecedores do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Isso ocorreu após o descumprimento do acordo que o município e a Condep tinham feito conosco, no sentido de realmente limpar a cidade. Isso não aconteceu. Todos sabem do acúmulo de lixo ainda, né? Principalmente nas comunidades. Nós temos recebido vídeos de moradores, por exemplo, Sargento Buening. Eu mesma constatei uma quantidade enorme de lixo no Pedras Brancas e na Mosela, e há um risco muito grande para as pessoas decorrente desse acúmulo. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, apenas 58,5% dos resíduos sólidos urbanos gerados em 2023 foram encaminhados para destinação ambiental adequada no Brasil. O relatório, com os dados divulgados, chama a atenção para o não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2018 pela Lei 12.305, que estabelecia o ano de 2024 como prazo final para o encerramento definitivo dos lixões no país. E a gente estava falando de uma questão na cidade, questão do lixo, agora vamos falar de outra que também vem sendo um assunto recorrente neste ano. Após um pedido do Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, a 4ª Vara Civil de Petrópolis autorizou o aumento de 35 centavos no valor da passagem de ônibus a partir da próxima semana. Órgãos municipais vão recorrer à decisão, que impacta diretamente os usuários do transporte público. De acordo com o Cetranspertro, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, a justificativa para o aumento é que as empresas estão com financiamento de veículos recém-adquiridos que precisam ser pagos para evitar prejuízos à operação no município. Além disso, há notas fiscais de óleo diesel, item que sofreu aumentos consecutivos desde o último reajuste da tarifa em julho de 2023. O sindicato ressaltou ainda que, neste mesmo período, ainda houve reajuste salarial dos rodoviários de 4,5% e reajuste no valor da cesta básica em 12,24%, o que determinou que as empresas pedissem o reajuste da tarifa sob o risco de desequilíbrio econômico e financeiro, degradação e colapso do sistema.
Na última sexta-feira, 6 de dezembro, segundo a nota do Cetranspetro, as empresas de ônibus tiveram que utilizar o empréstimo que seria destinado para o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos rodoviários para realizar o pagamento da folha salarial da categoria. Desde então, as operadoras destacaram a insegurança quanto à realização do pagamento da segunda parcela do 13º salário e do adiantamento do próximo do dia 20 de dezembro. Na nota do Cetranspetro consta ainda que a decisão judicial é sensata diante da crise estabelecida no sistema de transporte em Petrópolis. Destaca ainda que as empresas de ônibus estão encontrando uma série de dificuldades no fluxo financeiro provocadas pelo atraso no pagamento do subsídio Vale Educação desde o mês de setembro e pelo déficit da tarifa atual, que não sofre qualquer revisão ou reajuste há 16 meses. A Prefeitura de Petrópolis, em nota, informou que vai recorrer da decisão do juiz da 4ª Vara Civil Rubens Soares Sá Vieira Júnior, e que com a retirada das empresas Cascatinha e Petroita de circulação, o município registrou uma melhora no serviço e um aumento no número de passageiros transportados, o que gerou também um aumento na demanda do sistema de transporte público. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Petrópolis não havia se posicionado sobre a situação do pagamento do Vale Educação. E o prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames, anunciou nesta quarta-feira o primeiro nome confirmado para o secretariado, o Tenente-Coronel Bombeiro Militar Guilherme Costa de Souza Moraes. Foi anunciado como novo secretário de Proteção e Defesa Civil do município de Petrópolis. O tenente-coronel bombeiro militar Guilherme Costa de Souza Moraes assume o cargo trazendo uma ampla experiência em gestão de riscos e respostas a emergências e prevenção de desastres naturais, adquirida após mais de 20 anos de atuação no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para anunciar o nosso próximo secretário de Defesa Civil, tenente-coronel Guilherme. Coronel, muito obrigado aí pela confiança. Vamos juntos fazer um ótimo trabalho pela segurança de Petrópolis. Prefeito, agradeço pela oportunidade, prometo honrar junto à população petropolitana e prometo muito empenho e muito trabalho, principalmente com as outras esferas do governo, com a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Janeiro. Guilherme Moraes exerceu papéis relevantes como subdiretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres, do CEMADEM, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, subcomandante administrativo e operacional do Grupo Operacional do Comando Geral e chefe do Estado-Maior do Comando de Bombeiro da área da região serrana. O tenente-coronel Guilherme Moraes se formou na Academia de Bombeiros Militar Dom Pedro II e construiu uma carreira solidificada em funções estratégicas. Ele já foi responsável por liderar agrupamentos em Três Rios e em Itaipava e várias séries de ocorrências importantes, incluindo a tragédia de 2011. Com essa nomeação, a Defesa Civil de Petrópolis reforça para os próximos anos a capacidade técnica, operacional e compromisso com a proteção e preparação da cidade frente aos desafios climáticos emergenciais, se consolidando como um dos pilares fundamentais na gestão de risco e desastre no município. E seguindo o anúncio do novo secretário de Defesa Civil, o prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames, anunciou também Fred Procópio como novo secretário de governo nesta quinta-feira. Formado em Direito pela UCP e com pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico, Fred Procópio foi vereador e em 2021 assumiu a presidência interina da Câmara Municipal de Petrópolis. Além disso, ele também atuou como secretário do Meio Ambiente aqui na cidade. Ingo Rames destacou a importância da experiência e da formação de Fred Procópio na área e afirmou que dele desempenhará um papel de extrema importância estratégica na cidade. E com essa nomeação, a nova administração municipal deu mais um passo para a construção da próxima gestão da cidade. E na noite desta quarta-feira, por volta das 10 horas da noite, um poste pegou fogo na altura do número 273, na rua 13 de Maio, no centro de Petrópolis. Imagens feitas por pedestres que passavam na região mostram as chamas do local, próximo ao restaurante Olegário. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 9h45 da noite e que a ocorrência foi atendida pelo quartel de Petrópolis, finalizada às 10h40. As imagens também mostram que o trânsito na via ficou impedido,
fato que, segundo relatos, obrigou que os ônibus que tinham o local na rota desviassem do trajeto e usassem vias alternativas. O impacto não foi apenas nas vias. A empresa de internet Speedfiber informou que o incêndio afetou também o cabeamento no local, e isso fez com que o serviço fosse interrompido nos bairros Mosela, Bingen, Quarteirão Brasileiro, Ducha, Quarteirão Iguelrai, Retiro, Castrioto e Centro. A empresa informou também que está trabalhando para a normalização do sinal. Questionada, a Enel Distribuição Rio informou que os reparos no porte foram realizados e a energia foi restabelecida para todos os clientes afetados. Porém, a empresa não informou a causa do incêndio, nem quantas pessoas e estabelecimentos foram afetados pela falta de energia no local. E nesta terça-feira, o programa Autonomia e Renda Petrobras lançou o edital de vagas gratuitas com um total de 12.700 vagas, com o objetivo de qualificar e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O programa Autonomia e Renda Petrobras lançou na terça-feira, no Rio de Janeiro, o edital de vagas gratuitas com o objetivo de qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os participantes do projeto, realizado em parceria com a Firjan, Senai e o SESI, devem ser moradores de áreas de abrangência das operações da Petrobras das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Com um investimento de R$ 205 milhões, o programa vai oferecer 12.750 vagas nos próximos 4 anos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de dezembro através do site www.autonomiairenda.com.br ou nas unidades do Senai. Em 2025, unidades Senai-SESI de 7 estados vão ofertar 285 cursos técnicos e de qualificação profissional nas seguintes áreas: elétrica, edificações, mecânica, metalurgia, soldagem, automação industrial, planejamento e controle de produção e segurança do trabalho, entre outras. Os pré-requisitos para o ingresso do programa são ter mais de 18 anos, escolaridade mínima exigida por cada curso, ser morador das áreas de abrangência da Petrobras e estar em situação de vulnerabilidade social. A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio eletrônico. Além da gratuidade, nos cursos de formação profissional e de oficinas de desenvolvimento humano, o programa prevê a concessão de bolsa-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. E as mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos vão receber bolsa com valor diferenciado de R$ 858 mensais. E você vai ver no próximo bloco. Palácio Guanabara ganha iluminação especial de Natal com árvore interativa. Fraldas terão alíquota reduzida de 60% na reforma tributária. Secretaria de Fazenda de Teresópolis alerta para golpes aplicados por e-mail referente ao alvará. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro deu início às celebrações natalinas no Palácio Guanabara, sede do Poder Executivo do Estado, na última segunda-feira. O projeto Luzes da Guanabara, que está na segunda edição, ganhou neste ano uma árvore interativa acessível e contou com um intérprete em Libras, ampliando a acessibilidade para os deficientes auditivos. Nesta edição, a inclusão é o grande destaque. No evento de abertura, um intérprete de Libras garantiu o acesso aos deficientes auditivos que estavam presentes na cerimônia, realizada no Palácio Guanabara na última segunda-feira. Já a árvore interativa foi projetada para proporcionar uma experiência sensorial e inclusiva. Com elementos que estimulam o tato e a audição, ela convida pessoas com deficiência a vivenciarem o Natal de maneira única. Acender as luzes do palácio ali, e acender a luz tem uma mensagem muito importante, né? Que realmente a gente possa ter luz, e que esse acendimento tem esse simbolismo da luz da esperança, da luz da vida, da luz da transparência, da luz da fé. A decoração se destaca pela iluminação especial da fachada, que conta com mais de 350 mil lâmpadas LED. Durante a cerimônia, os visitantes receberam a visita do Papai e da Mamãe Noel, além de acompanharem uma apresentação do Teatro Magia de Natal e da Orquestra de Violino do Rio. A Rua Pinheiro Machado, que fica em frente ao Palácio, sede do Governo do Estado, também será iluminada durante 30 dias. O projeto Luzes da Guanabara vai oferecer também atrações musicais, levando cultura para visitantes e moradores da região. O que eu acho que é muito mais dessas crianças tocando aqui é iluminar os nossos corações com a música, com a jovialidade deles, com todo o futuro deles pela frente. E eu não tenho dúvida que teremos um ano de luz pela frente. E a Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Teresópolis divulgou um alerta para os empresários do município e os cidadãos sobre uma tentativa de golpe aplicado através de e-mail falso com suposta denúncia de irregularidades no alvará de funcionamento. De acordo com o município, o e-mail falso solicita documentos pessoais e referentes às empresas, além da taxa de pagamento para regularizar uma suposta pendência. Os canais oficiais de comunicação da Prefeitura com os cidadãos são os e-mails oficiais das secretarias e setores, correspondências oficiais em papel timbrado entregues no endereço do contribuinte, além de notícias publicadas no portal oficial, nas redes sociais da Prefeitura de Teresópolis e por meio da Inteligência Artificial de Teresópolis pelo WhatsApp, com o DDD 21 2742 8264. A Prefeitura de Teresópolis reiterou ainda que os dados dos contribuintes são totalmente salvaguardados e preservados, seguindo exclusivamente o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. E o relatório do projeto que regulamenta a reforma tributária, apresentado nesta semana no Senado,
inclui fraldas infantis ou geriátricas entre os itens de higiene pessoal para pessoas de baixa renda, que terão a alíquota reduzida em 60% no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O relator da reforma, senador Eduardo Braga, justificou a inclusão das fraldas no regime tributário com alíquota reduzida é uma questão de justiça social. Crianças parturientes, idosos, doentes crônicos, 75% da população que necessita dessas fraldas são provenientes do CadÚnico, que é o cadastro do governo federal que reúne os beneficiários de programas sociais da União, formado por pessoas de baixa renda. Além das fraldas incluídas no texto pelo relator no Senado, o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária aprovado na Câmara já prevê a alíquota reduzida em 60% para alguns materiais de limpeza e higiênicos, majoritariamente consumidos pela população de baixa renda. São eles sabões de toucador, escovas de dente, papel higiênico, água sanitária, sabões em barra e dentríficos, que são produtos para higiene bucal como pasta de dente. O projeto de lei complementar foi lido nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto deve ser submetido na comissão nesta quarta-feira, com previsão de ir ao plenário do Senado no mesmo dia, caso aprovado pela CCJ. O relator da reforma no Senado também incluiu os serviços de internet e telefone entre aqueles que terão cashback para famílias de baixa renda. Cashback é a devolução total ou parcial do imposto pago. O parecer também ampliou a lista de medicamentos e de produtos de saúde com alíquota reduzida em 60%. Entram na relação os itens de home care, usados em tratamentos domiciliares de doenças crônicas, de mobilidade ou terminais. O texto também incluiu serviços de esterilização e de instrumentação cirúrgica na relação de alíquota reduzida. Outra mudança feita pelo relator Braga foi a inclusão de armas e munições entre os produtos com o imposto seletivo, que deve pagar uma alíquota maior por trazerem risco à saúde ou ao meio ambiente. Segundo a proposta de Braga, o imposto seletivo não incidirá sobre armas e munições destinadas às Forças Armadas e aos órgãos de segurança pública, mas será cobrado sobre os demais usuários de armas de fogo. Durante a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que reformulou os tributos sobre o consumo, a Câmara dos Deputados retirou as armas e munições do IS. E hoje é quinta-feira e é dia de tentar ficar milionário. As 6 dezenas do concurso 2807 da Mega Sena vão ser sorteadas a partir das 8 horas da noite, seguindo o horário de Brasília. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 7 milhões. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5 e as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O sorteio, realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, vai ter transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. E a Câmara dos Deputados voltou a debater nesta quarta-feira o projeto de lei que vai permitir que partidos políticos possam requerer a recontagem física de votos em eleições. Olha só. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ da Câmara dos Deputados, voltou a debater nesta quarta-feira o projeto de lei que vai permitir que partidos políticos requeiram a recontagem física de votos em eleições, se aprovado pelo Congresso Nacional. A proposta de mudança da chamada Lei das Eleições, a Lei nº 9.504 de 1997, foi apresentada pelo deputado federal Carlos Henrique Gaguin, do União Tocantins, em 2015. Ao justificar o teor do projeto, o parlamentar afirmou que a impossibilidade de recontagem física dos votos em eleições federais, estaduais, distritais ou municipais reduz o nível de transparência do sistema eleitoral brasileiro. O texto proposto visa permitir que o órgão nacional de partido político solicite, no prazo de 48 horas após a divulgação oficial do resultado final das eleições, a recontagem dos votos por meio físico quanto por meio digital.
O relator da proposta na CCJ, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, já apresentou um texto propondo modificações no projeto original. Entre elas, a obrigatoriedade de, imediatamente após o fim da votação, 5% das urnas eletrônicas serem selecionadas aleatoriamente, por meio de sorteio público com presença de representantes dos partidos políticos, do Ministério, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e de outras entidades interessadas, para assim fazer a contagem pública dos votos na própria sessão eleitoral pelos membros da mesa receptora. E você vai ver depois do intervalo. Câmara dos Deputados aprova novo tipo de prisão em flagrante. Estudos do ISP revelam que 83% dos feminicídios foram motivados por conflitos do relacionamento. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. E uma mulher teve a bolsa furtada enquanto almoçava em um restaurante no centro de Três Rios. Após a análise das câmeras de segurança, o autor do crime foi preso. O
crime ocorreu no dia 7 de dezembro, quando uma mulher de 39 anos, que estava no restaurante localizado na Praça São Sebastião, no centro de Três Rios, percebeu quando a bolsa que estava apoiada nas costas da cadeira onde ela estava sentada tinha sido furtada. As imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial foram analisadas pela Polícia Militar e o autor foi identificado. E nesta terça-feira, o homem foi identificado e capturado no bairro Habitat, em Três Rios. O acusado foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Ana Bia. E policiais civis da Delegacia de Polícia de Cordeiro, com apoio da Delegacia de Itacoara, prenderam nesta terça-feira mais um integrante de uma quadrilha interestadual que pratica roubos de carga no interior do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, 2 integrantes da quadrilha foram presos em Nova Friburgo. A Polícia Civil prendeu mais um integrante de uma quadrilha especializada em roubos de carga e que atua em vários estados. A ação é um desdobramento da investigação sobre o furto de um caminhão no bairro Lavrinhas, em Cordeiro, na região serrana do estado. Segundo os agentes, em junho deste ano, 4 criminosos do grupo já haviam sido presos pelo crime. 2 deles foram localizados em Nova Friburgo, também na região serrana do Rio, um no município de Cambuci, no noroeste fluminense, e outro no estado do Espírito Santo, onde o veículo foi recuperado. Este é o 5º integrante da quadrilha que foi capturado. Contra eles, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. E na noite desta quarta-feira, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem com uma carga de drogas na rua 4 de Maia, no bairro Triângulo, em Três Rios. Ao todo, foram apreendidas 303 gramas de cocaína, sendo 209 pinos pequenos de 1 grama e 47 pinos médios, que totalizam 94 gramas. Além dos entorpecentes, um telefone celular também foi apreendido. O homem, de 30 anos, foi preso por tráfico de drogas e, junto ao material apreendido, foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios. E a Câmara dos Deputados aprovou uma série de projetos de lei que envolvem a segurança pública em sessão realizada na última terça-feira. Entre eles está um projeto que cria um novo tipo de prisão em flagrante e outro que equipara o crime de violação de bagagem no caso de tráfico de drogas. Confira. A Câmara dos Deputados elegeu esta semana para apreciar uma série de projetos de lei sobre segurança pública. Entre os projetos de lei aprovados nesta terça-feira está o que cria um novo tipo de prisão em flagrante, apelidado flagrante provado. O projeto de lei 373 de 2015, de autoria do deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, define que o flagrante provado ocorre quando o suspeito é encontrado em até 24 horas após o fato e reconhecido pela vítima ou por terceiro que identifique o autor do crime, também por meio de vídeo e foto da ação criminosa. O plenário também aprovou o projeto de lei 2600 de 2023, que tipifica o crime de violação de bagagem para tráfico de drogas. O texto iguala ao crime de tráfico de drogas a prática de violar bagagem para usar no tráfico de drogas. O projeto é uma resposta ao caso de 2 brasileiras que ficaram 1 mês presas na Alemanha depois que tiveram as malas trocadas por outras com drogas. O plenário da Câmara ainda aprovou o projeto de lei 651 de 2023, o texto que aumenta a pena para vários tipos de crimes cometidos durante a vigência de estado de emergência ou de calamidade pública. O projeto ainda prevê novo crime para quem aumentar abusivamente preços de produtos em situações de calamidade. Ao todo, são 15 textos que vão seguir para a análise do Senado. Os deputados federais voltaram a se reunir nesta quarta-feira para analisar outros projetos ligados à segurança pública. E dados inéditos da 19ª edição do Dossiê Mulher, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio de Janeiro, revelam índices detalhados dos casos de feminicídio registrados em 2023. O estudo confirma que, em 83% dos feminicídios, foram motivados por conflitos no relacionamento e, por dia, 6 mulheres foram vítimas de violência psicológica em crimes cometidos na internet. Entre os autores identificados
De acordo com os dados inéditos da 19ª edição do Dossiê Mulher, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado, 42 cometeram um crime após uma briga e 20 devido à não aceitação do fim do relacionamento. Além disso, 17 foram motivados por ciúmes da ex-companheira ou da companheira e 6 por desconfiança de traição, totalizando juntos 83% dos casos. É importante destacar que, em comparação com o ano passado, o Estado do Rio contabilizou uma queda de 11% nos feminicídios, com 99 vítimas em 2023 contra 111 em 2022. É um documento de cabeceira para todo gestor, gestora pública que trabalha com políticas para as mulheres, que ele vai ser um norteador, vai nos mostrar alguns caminhos. Alguns a gente já conhece, outros a gente recalcula a rota. O feminicídio é um crime que afeta todo o núcleo familiar da mulher vítima. 67 mulheres eram mães e 40 desses filhos eram menores de idade na época do crime. Um dado alarmante é que, em 15 ocasiões, os filhos testemunharam a morte das mães. Uma informação sensível é que, das 99 vítimas, 56 já haviam sofrido algum tipo de violência doméstica antes do crime e não denunciaram o agressor. Quando olhamos para o autor desses crimes, 57% deles possuíam algum tipo de antecedente criminal, sendo que mais de 2/3 eram por violência doméstica. Ao analisar as dinâmicas dos casos, o estudo constatou que mais de 1/3 dos casos o uso da arma branca como faca foi predominante, seguido de arma de fogo. Mais de 85% dos casos ocorreram dentro de uma residência, com as mulheres com idade entre 30 e 59 anos, e em sua maioria, mais da metade, eram negras. E em 80% dos casos, os autores dos crimes foram companheiros e ex-companheiros. Após o cometimento do crime, 70% dos autores foram presos em flagrante após investigação policial ou entrega voluntária. Pela primeira vez, o Dossiê Mulher analisou o consumo de álcool ou drogas pelos agressores. Dos 103 autores de feminicídios, 21 eram usuários de drogas e de álcool, 15 de drogas e 15 de álcool. Há 19 anos, de maneira ininterrupta, o Estado do Rio de Janeiro lança um estudo exclusivamente sobre a violência contra a mulher no nosso estado. Nós fomos um estado pioneiro, o primeiro estado do Brasil a fazer isso. E é muito importante que a gente debata esse tema de violência contra a mulher, que é um tema ainda muito presente nas nossas vidas. E nós precisamos nos preparar para sempre acolher essas mulheres, né? E, dessa maneira, enfrentar a violência no nosso estado. Pelo 3º ano consecutivo, a violência psicológica superou as demais, correspondendo a 36% do total de casos registrados em território fluminense. Caracterizada por abusos destinados a exercer controle de comportamentos agressivos, essas formas de agressão somente em 2023 vitimou 51.019 mulheres, o equivalente a cerca de 140 casos por dia, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Cerca de 141 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de violência doméstica e familiar no estado do Rio em 2023, ou seja, 389 por dia. Mais de 22 mil dessas mulheres denunciaram que foram vítimas de violências simultâneas, 38% de violências psicológica e moral, 22% de violência física e psicológica e 13% física e moral. Ainda no tópico da violência contra a mulher, rivais dos gramados, os 4 maiores times de futebol do estado do Rio de Janeiro deixaram as diferenças de lado e se uniram para promover a campanha Todos por Elas, uma iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria da Mulher. A ação prevê um protocolo integrado de atuação para enfrentar casos de violência contra meninas e mulheres nos estádios, elaborado em conjunto com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Nos gramados, somos rivais. Fora deles, temos uma causa em comum: o fim da violência contra as mulheres. No último domingo, os jogadores do Flamengo entraram em campo para jogar contra o Vitória, no Maracanã, vestindo a camisa da campanha.
Além disso, um vídeo com a participação de jogadores dos 4 times foi exibido no telão do estádio, onde a equipe de atendimento ao público e segurança passou por capacitação para acolher e atuar em casos de violência contra as mulheres. A ação se repetiu no estádio Newton Santos, onde o Botafogo jogou contra o São Paulo. Eu sou Léo Jardim, goleiro do Vasco. Estou comprometido pela proteção de meninas e mulheres. Sabia que a violência psicológica e moral são as formas mais recorrentes contra mulheres? É nossa responsabilidade mudar essa cultura. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que em dias de jogos de futebol, as ameaças contra a mulher crescem em 24% e as agressões em 21%. E por isso, os jogadores de futebol, que quase sempre são figuras admiradas, são agentes transformadores essenciais nessa causa. Mas essa união precisa ser para enfrentar o que realmente importa, a violência contra meninas e mulheres. O símbolo do laço branco reforça que juntos podemos fazer a diferença. A campanha também prevê a implantação de um protocolo estruturado em 4 etapas. Ações educativas com campanhas para conscientizar torcedores, profissionais de segurança e funcionários nos estádios. Em seguida, protocolos de acolhimento e atendimento. O protocolo ainda inclui capacitação de profissionais e ampliação dos espaços de denúncia e acolhimento, com áreas específicas nos estádios. E você vai ver no próximo bloco. PL que cria programa para pagamento de dívida do Estado com a União é aprovado na Câmara dos Deputados. IBGE aponta que varejo teve alta de 0,4% de setembro para outubro. 20,9% da população brasileira vivia em domicílios alugados em 2022, aponta censo do IBGE. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui
dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira o projeto de lei complementar que institui o Programa de Pagamento de Dívidas do Estado, o PROPAG, e o texto foi fruto de um diálogo do governador Cláudio Castro com os parlamentares. A proposta foi aprovada com 413 votos a favor e 4 contra. O texto vai voltar para o Senado para análise dos senadores, já que houve mudanças no texto aprovado. O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado, o PROPAG, cria meios para facilitar o pagamento da dívida com o governo federal e deve facilitar os estados que estão em regime de recuperação fiscal, como o estado do Rio de Janeiro. E nós conseguimos cumprir a segunda etapa. Já tínhamos aprovado no Senado, agora aprovamos na Câmara o PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados com a União. É um programa fundamental para que a gente possa impedir que o Estado do Rio quebre de novo. É uma luta que nós começamos lá no CONSUD do Rio de Janeiro, há 1 ano e meio atrás. O relatório também prevê a redução da taxa de juros atualmente cobrada pela União,
correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, acrescido de 4% ao ano. Em contrapartida, os estados deverão quitar parte da dívida e atender a outras regras fiscais e financeiras. Com isso, os estados poderão alcançar taxas de juros de IPCA mais baixas, 1 ou no mínimo de 0 ou no máximo 2%. A ideia de se ter no Rio de Janeiro e os estados endividados equilibrados é uma ideia que o país inteiro concorda. Todos os partidos diferentes, estados diferentes foram favoráveis porque todos nós queremos uma justiça na dívida, para que a gente possa entregar cada dia mais política pública. É um dia histórico, uma grande vitória para o Rio de Janeiro. Entre as principais bases do Propag para quitar dívidas, os estados poderão realizar transferências de participações societárias, cessão de bens móveis ou imóveis, créditos da dívida ativa e receita de recursos naturais, como petróleo e gás. Como contrapartida, os estados deverão estabelecer limites para as despesas primárias, investir ao menos 60% dos recursos economizados em educação profissional e técnica e a segurança pública. A proposta autoriza ainda o prazo de 30 anos para o pagamento de 360 parcelas mensais, calculadas de acordo com a tabela PRIS e corrigida mensalmente, e determina ainda o prazo de adesão até o dia 31 de dezembro de 2025. E o volume de vendas do varejo teve alta pelo segundo mês consecutivo em outubro. Foi registrada a alta de 0,4% na comparação com setembro. 6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram alta. O volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,4% no país em outubro deste ano na comparação com o mês anterior. Essa é a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia avançado 0,6% em setembro. Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio, a PMC, foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O setor também apresentou altas de 6,5% na comparação com outubro do ano passado, o que representou o 17º resultado positivo do setor. O crescimento acumulado no ano chegou a 5%. Em 12 meses, o varejo acumula alta de 4,4%. Na alta de setembro para outubro, 6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram alta. Apenas as atividades de artigos médicos, farmacêuticos, ortopédicos e de perfumaria, e de outros artigos de uso pessoal e doméstico, apresentaram baixa com menos 1,1% e menos 1,5%, respectivamente. O varejo ampliado, que também considera os segmentos de materiais de construção e de vendas de automóveis e peças, cresceu 0,9% de setembro para outubro. A receita nominal do comércio varejista teve alta de 0,9% na comparação com setembro deste ano, 11,9% em relação a outubro de 2023 e 8,8% no acumulado do ano, além de 8% no acumulado de 12 meses. E em 2022, a proporção de brasileiros que viviam em domicílios alugados manteve a trajetória de crescimento e chegou a 20,9% da população. Em 2000, essa parcela era de 12,3% e em 2010, de 16,4%. Ainda assim, há um considerável predomínio dos domicílios próprios, com 72,7% da população brasileira residindo em domicílios de propriedade de alguns dos moradores, seja pago, herdado, ganho ou ainda pagando. Já 5,6% da população vivia em domicílios cedidos ou emprestados por empregador, familiar ou de outra maneira, e 0,8% em outras condições de ocupação. Em 2000, essas proporções eram de 76,8% para domicílios próprios, 9,7% para domicílios cedidos e 1,2% em outras condições. Em 2010, 75,2%, 7,7% e 0,7%, respectivamente. Os dados são do Censo Demográfico 2022, características dos domicílios, resultados preliminares da amostra, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Em relação aos elementos estruturais do domicílio, o Censo Demográfico 2022 investigou o material predominante nas paredes externas. Uma proporção de 87% da população brasileira
residia em domicílios com paredes externas de alvenaria ou taipa com revestimento. O segundo material mais comum foi a alvenaria sem revestimento, com 7,6%. A madeira para a construção foi o material predominante nos domicílios de 4,1% da população, seguida pela taipa sem revestimento, com 0,6%, enquanto 0,1% da população residia em domicílios com paredes de madeira aproveitada de tapume, embalagens ou andaimes. Os materiais não cobertos pelas categorias anteriores compunham as paredes de 0,5% da população em 2022. E agora vamos para a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Estamos ao vivo com o repórter Gabriel Toledo, que vai nos trazer as informações do tempo. Boa tarde, Gabriel. Como que vai ficar o tempo nesta sexta-feira? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuva para esta sexta-feira, para as 3 cidades da nossa região de cobertura. A gente começa com Nova Friburgo, que nesta sexta-feira amanhece com céu parcialmente nublado. À tarde a nebulosidade permanece, mas não chove na cidade. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Teresópolis nesta sexta-feira terá uma ligeira elevação na temperatura. Com ventos fracos, o sol aparece entre nuvens e não há possibilidade de chuva. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Então, sexta-feira em Petrópolis será de muitas nuvens no céu, durante todo o dia. Ventos fracos e sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 26 graus, registrando elevação. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira amanhece com muitas nuvens no céu e à tarde há possibilidade de chuva isolada. Com tendência de estabilidade, as temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. A sexta-feira em Três Rios será de nebulosidade na parte da manhã, chuva isolada no período da tarde e estabilidade nas temperaturas, que devem variar entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. Essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. A gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra no nosso site tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 9323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição desta quinta-feira, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta com mais informações. Boa tarde. Música